Hoje aconteceu também. E hoje aconteceu novamente. De manhã, quando nós acordamos, normalmente ela está na porta, sentadinha, esperando a gente. Vou dar comida para ela, tal, tudo isso daí. E o que acontece? Ela estava lá dentro, numa zorra lá dentro. Da casinha. Da casinha. Se ela estivesse brincando com pano, se tivesse alguma coisa lá dentro, tudo bem. E eu já vi vultos do meu cachorro lá dentro. Como você conhece muito bem, né? Eu tenho Já estamos ao vivo, tá? Agora eu vou pôr a vinheta, tá? Já compartilhei na fanpage. Beleza? Ah. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Mitos, Credos e Religiões, né? Onde hoje nós vamos apresentar para você uma pessoa que vem e já é despontada no mundo, né, da magia, né, no nosso mundo, né, de Deus, no mundo das religiões, né? E nós estamos falando aqui do Elias Luiz Bispo, né? Luiz, seja bem-vindo, é um grande prazer te conhecer, que eu não te conhecer pessoalmente, né? E é uma honra ter você aqui com a gente hoje para responder as perguntas aqui e estar com a gente aqui debatendo. Gratidão, Antônio, gratidão. E vamos ali para o nosso pinga-fogo, né? É pinga-fogo porque o negócio aqui pega pau. E as pessoas que já me acompanham sabem que quando eu dou risada é porque eu estou gostando do pinga-fogo. Ótimo, né? Melhor ainda bem. Quero te conhecer mais ainda e vamos conhecer, tá, bastante, né, o Elias, e vamos conhecer também muita coisa do próprio conhecimento dele, porque ele é um grande estudioso. Esse homem aqui, entendeu? Para vocês terem ideia, ele é um babalaô, tá? Ele é bruxo, ele é metafísico, tá? E ele é vidente também, tá? E ele tem uma história de vida muito grande junto ao espiritismo, tá? Então, hoje em dia, o que acontece? Esse homem aqui ajuda muita gente e é o que nós vamos pegar dele pra gente, beleza? Então é isso aí. Vamos começar então? Vamos então, lá então. Dá uma ligeira descrição o que é a metafísica e o que é a paranormalidade. Certo. Então eu vou dizer, olha, quem eu sou. Né? Isso. Eu sou, na verdade, Elias Luiz Bispo IV, esse é o meu nome real, só o quarto que tem a ver com a numerologia. Né? Eu trabalho com diversas, estudei durante muitos anos para poder acrescentar o quarto no meu nome. E até porque eu acredito que o nome da pessoa já diz o que você veio fazer. Elias, de forte em Jeová, ou de Jeová é Deus. Luiz, daquele que carrega a luz, ou daquele que está do lado da luz. E Bispo de Episco, daquele que enxerga do alto. Então, quer dizer, meu nome já disse, aqui vem. E daí o quarto, na verdade, para equilibrar, né, a energia. Até porque quando a gente se dedica muito para a espiritualidade, há necessidade também de um certo equilíbrio para a matéria, porque matéria e espiritualidade devem andar em perfeito equilíbrio. Perfeito. Bom, o que é, como eu me vejo? Eu sou um espiritualista pura e simplesmente. Claro que sou um babalaô, comecei desde criança, né? Já em 1985 eu comandava um centro de Umbanda, com Quimbanda, já um centro bem catiçado mesmo, próximo ao meu consultório aqui em São Bernardo do Campo, já atendia várias pessoas. Antes eu atendia várias pessoas com uma macumbomoto. O que era uma macumbomoto, gente? As pessoas ligavam para mim, eu pegava minha motocicleta, ia na casa das pessoas, fazia tipo um fast food, uma coisa assim, de magia. Saiu uma coisa moderna, pessoal. Aí, muita gente fala de fazer trabalho com tal do Quinor.
Né? Em vez de usar a galinha, fazer por causa do quinor. Ele usava a moto, qualquer Isso, não teve isso é problema um nenhum. ponto da Quimbanda, porque na Quimbanda é muito prático, você incorpora, e com a minha mediunidade, né, eu já nasci em 29 de maio de 1964, para quem estuda Kabbalah e numerologia, sabe que este foi um ano muito emblemático, então, ou seja, é um ano de muitas transformações, e nascendo nisso, fui morar na casa número 13, como meu pai trabalhava no departamento de estrada de rodagem, morávamos num acampamento, e daí a rua também era a rua G, número 13. Caramba! Né? Então, ou seja, todos os números, todos os sinais, né? Sou o 9º filho, né, de uma mãe que tinha uma paranormalidade incrível, né? Dona Maria Sergipana, que também é conhecida como Dona Maria Lampião, né? benzedeira, ou seja, então, ou seja, eu já nasci nisso, isso me influenciou muito, os conhecimentos, porque o benzimento daquele tempo não era só benzer, né? Então a pessoa benzia, mas tinha um conhecimento enorme de ervas, tinha um conhecimento enorme de diversos conjuros, esconjuros e de diversas magias, né? Ou seja, isso tudo me influenciou, a minha própria paranormalidade desde pequeno, com 5 anos de idade. A minha paranormalidade se tornou muito forte. Levei uma surra da minha mãe, ela não batia em criança nenhuma, mas eu vi ali um caixãozinho, ou seja, com 5 anos de idade eu vi uma morte simbólica, vi um caixãozinho passando pela porta de casa, vi ali uma série de padres e freiras, uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, né, a quem sou devoto até hoje. Né? Então, ou seja, eu sou uma pessoa eclética. Né? Agora, sou sim feito no candomblé, né? Antes do candomblé, então estava na Quimbanda, saí de Quimbanda, sou feito no candomblé, no Quetuefã, né? O Fon, gente, é a língua nacional, tá ok? Então fui feito com Altevir Tarachuk, que já cofou, né? Ou seja, mas esse é o meu interno. E dentro desse meu interno hoje, então jogo o Pelé, me dediquei depois de já conhecidos, eu fiz Globo, Rádio Globo 2 anos e meio, fiz Rádio Mundial 8 anos e meio, fiz Rádio Difusora várias vezes, fui e voltei, fiz Rádio Cultura, fiz uma série de coisas. É por isso que o homem tem essa voz bonita aí, ó. Mas, ou seja, daí depois de tudo isso sumi em 2001, deixei meu consultório que tinha ali na Paulista, fazia o Rádio Mundial, dei uma sumida, fui para Fernandópolis, que é uma cidade mística. Fernandópolis também dá 13, peguem o nome da cidade, conta quantas letrinhas, 13. Faz a tabela numerológica, dá 13. Né? Porque o número 13 me acompanha, não é 13 partidário de partido político, essa é a minha energia. O homem tá vendo, pessoal? Então, ou seja, inclusive os paranormais do SBT, tudo que me cercava, que estava ligado a mim, eu notava que dava 13. Meu primeiro teste de grande impacto eram 13 almas. O número do prédio depois dava 13. Depois nós fomos trabalhar nos paranormais, no qual a casa dava número 13. Né? E isso era o emblema que eu vi, porque nós que somos babalaô é que somos ligados nesses sinais. Não é que ser babalaô é numerologia, não, porque até porque na cultura africana, né, na cultura do Benin, o dia tem 4 dias a semana. Então a visão é outra. Porém o babalaô ele nota diversos sinais. E um dos sinais cósmicos é realmente esses contatos com diversas noções de números. Mas não só isso, né? Desde a camisa que você está, desde os sinais, desde um pequeno sinal, de repente uma microfonia que dá, isso já está me trazendo informações. Desde aqui da mesa das canecas que nós pegamos os nomes que nós pegamos, ali no caso está Beatles, né? Aqui está o nosso querido Nick, mas tudo isso para mim são sinais também, né? Você se ferrou que você pegou o Nick. Então, mas daí eu peguei uma pessoa barbada sorridente. Pegou o diretor do programa. Olha só, dá para fazer uma leitura para o dia de hoje. Bastante. Olha só, uma pessoa, e quantos nicks tem aqui? Ó, tem 3 nicks, né? Tem 3 nicks, ou seja, então a gente já pode ver aqui uma junção de Ogum, né? Justamente com o Baluaê, ou seja, mostrando que o nosso programa realmente vai abrir caminho de muitas pessoas. Hein? Putz, a vida. As informações vão trazer cura, inclusive. Muito bom mesmo. Né? Bom, deixa eu começar as perguntas aqui. Assim que tiver alguma pergunta, alguém quiser falar alguma coisa aí, só você dá um positivo aí e tudo bem, tá? Já tem bastante gente aqui. Se você quiser falar, pode falar. O Jonas Araújo, Luciano Rocha, dando boa noite para todos, né? Se tiver alguma pergunta já. Inês Tatiana,
Kátia Freitas, nossa norinha. Luz Bem, Jefferson Gé, Mônica Dias, Josimar, Ides Tatiana, Paulo Raposo, Daniele Maia, e assim vai entrando mais gente. Pode continuar, Antônio. Então vamos fazer assim, vamos fazer a primeira pergunta aqui, a respeito de jogo. Né? Vamos lá. Em minha época, dizia-se que para as pessoas lerem cartas, búzios, etc., a pessoa teria que nascer com o dom. Né? No candomblé, tá, tem que se fazer, tá, um monte de coisas, um monte de procedimento. Tá? Nas igrejas evangélicas chamam de profecia, e por aí vai. Né? O que o senhor chama, tá, isso daí? É um dom? É uma coisa que pode, se qualquer pessoa estudar, qualquer pessoa tem acesso a um estudo de jogo de carta, ao jogo de búzio, coisa desse tipo? O acesso hoje em dia todo mundo tem, que é só ir na loja e comprar o dele. Certo. Pronto. Saber usar. Exatamente, eu mesmo já escrevi livros, né, sobre essas temáticas, mas eu noto o seguinte: você tem que ter um dom. Assim como um engenheiro, né, que nasce já talhado para engenharia, né, terá um dom, né, uma acuidade, uma carteira de clientes, né, invejáveis. Então, assim, um pintor também tem que ter um dom. Várias pessoas podem fazer o curso. O curso é interessante, gente, saber como funciona, a praticidade da coisa, é interessante para todo mundo, até para você não ser enganado. O simples fato de saber vai te dar mais cultura, mais clareza, um maior conjunto de informações, vai te trazer equilíbrio. Por isso, desde 85, comecei a dar um monte de cursos de tarô, tarô de Marsella, tarô xamânico, né? E eu gosto que a pessoa aprenda mesmo onde começou e por que funciona. Funciona por causa da sincronicidade. Ou seja, se você pegar um baralho qualquer e jogar, vai funcionar. A carta que está ali é a verdadeira. Qualquer pessoa vai jogar e vai cair a carta verdadeira. Porém, para ter uma perfeita leitura, a pessoa precisa do conhecimento, de estar investida no conhecimento, e também dela precisa de um certo dom. Eu notei, meu amigo, né, o amigo que está fazendo a pergunta, né? Não sei quem é a pessoa que está fazendo a pergunta. Bom, enfim, mas, caro amigo, eu notei o seguinte: eu já ministrei inúmeros cursos. Notei que, por exemplo, várias pessoas aprendiam, melhoravam a vida, porém poucas pessoas ficavam jogando cartas. Eu dei inúmeros cursos de leitura de mãos, que eu acho maravilhosa a leitura de mãos. Minha mãe lia desde que ela era criança, e eu também, desde criancinha, vi minha mãe lendo, comecei com 16 anos. Né? Agora, poucas pessoas realmente desenvolveram o dom da leitura, né? Ou aptidão, ou gostaram, quiseram ir, só que todas evoluíram. Então, isso que é interessante. Muitas vezes você dá vários cursos, não é que a pessoa vai fazer, mas ela vai melhorar quanto indivíduo, quanto pessoa. Então, o que nós estamos passando é que você pode fazer o curso para você conhecer e não ser enganado. Exatamente. Né? Não se equivocar, às vezes, numa interpretação, tá, que quem está jogando vai te passar. Então, quer dizer, você vai ter o auxílio dessa interpretação, você conhecendo. E a pessoa melhora. Não quer dizer que você vai sair por aí, mano, ó, não, tem que jogando búzio, mandando umas cartas aí, entendeu? Fazendo um poker 21, coisa desse tipo. Até para jogar poker tem que ter dom, também você perde todo o dinheiro. Aliás, Elias, que tem muito disso daí hoje em dia, né? Olha, infelizmente, eu vejo o seguinte: eu comecei em 85 foi uma grande virada, e 85 dá 13 também. 8 mais 5, 13. 13. Pois é, eu sabe, muita coisa vai acontecendo, só depois que eu falo, mas espera aí, aconteceu aquilo, foi 13. Né? Porque não dá, gente, vão acontecendo, né? Que eu vou selecionando as datas. Tá? Então todos nós realmente somos levados, direcionados por energias. Todos nós nascemos com dons e todos nós temos uma missão a cumprir em nossa vida. E essa missão está nas linhas, nos traços de nossas mãos, está no corpo. O nosso corpo, Antônio, ele traz, né, aquilo que devemos. Eu ensino as pessoas a lerem o corpo, porém nem todas as pessoas conseguem ler. Mesmo eu ensinando, dando apostila, eu vejo que nem todo mundo consegue. As manchas que nós temos nos nossos corpos, a gente nasce, o bebezinho nasce com as manchas, você já pode ler aquelas manchas e saber o que vai acontecer com a criança no futuro. Né? Eu faço isso com maestria. Porém, mesmo ensinando, eu noto que as pessoas vão esquecendo com o tempo. Só que elas se tornam melhores.
elas se aprimoram, porque elas melhoram outros aspectos da vida. Então é importante você saber disso, né? Saber que a pessoa é nascida. Mesmo dentro do candomblé de nação, as pessoas sabem disso. Por isso que sabe-se que quem nasceu para Ogã é Ogã, quem nasceu para mãe pequena é mãe pequena, né? É que hoje tudo está muito a jato, as pessoas estão aprendendo muito através da internet, são muitos cursos apostilados. Eu até não acho errado, vou ser muito sincero, né? Porque temos que lembrar que mesmo a Bíblia hebraica, ela começou da leitura da questão oral. Por exemplo, Moisés, ele não conviveu, né, ele não viveu ali com Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele não conviveu com isso. Então a oralidade, ela vai se transformando em texto escrito. Eu acho isso legítimo, isso é coeso, é correto. O que não é correto é os indivíduos que não se preparam nem emocionalmente. Vou dar um exemplo. Sim. De repente você pega a mão da pessoa, né, você vê uma linha da vida quebrada. Antônio, né? Não, pelo amor de Deus. Já mata a pessoa agora, do coração. O cara já vai correndo lá na mão, pensando que é sujeira, a mão, o bicho está aí na rua. E de repente, não é porque tem gente que não tem linha da vida e vai viver muito. Bastante. Né? A mão, o restante. Então, quer dizer, é uma série de conhecimentos, né, que temos que ter. Né? E é por isso que desde 85 eu peço para as pessoas gravarem. Eu notei que muitas pessoas vinham desesperadas, então, quando as pessoas vão ao meu consultório fazer a consultoria holística, eu peço para a pessoa gravar. E até quando era no tempo daquelas fitas cassetes, era ótimo, porque elas atrapalhavam e obrigavam a pessoa a ouvir toda hora. Agora que as pessoas têm o chip, as pessoas esquecem de ouvir. Eu tenho cliente que fala, nossa, só ouvi agora. De repente demora quase um ano. Não, Elias, eu não ouvi. E ela está perdendo informações. Exatamente, acontece muito isso mesmo. Olha, ainda falando sobre jogos, tá? Uns dizem que os jogos, né, servem para prever, tá, o que está para acontecer ou o que está por vir. Outros fazem o mesmo, porém fazem trabalhos para alterar essa situação. Tá? O senhor acha que isso realmente funciona? Esses trabalhos, essas coisas? Sim, tá? correto. E o que o senhor acha também da amarração do amor? Legal, várias perguntas. Mas o senhor não vai Muito me bom. falar daquele negócio de amarrar, né? Não, a amarração está no final das perguntas. Vamos começar do começo. Vai amarrar. As pessoas primeiro perguntaram, né? Ou seja, como essa coisa. Ou seja, você pode fazer previsões sim, como a futurologia. O que é futurologia? Futurologia é uma análise física, estratégica, lógica de acontecimentos. Por exemplo, vou usar o exemplo das mãos. Nós temos a nossa linha da vida. Como que é as linhas das mãos? São como as rodovias, Anchieta, Imigrantes, BR-116. Então você, de repente, está olhando, se você vê buraco, se você vê árvore caída no meio, até um animalzinho entrando no meio, né? Se você vê isso no seu GPS e você não desvia, você não pisa mais devagar, pois é, assim são as linhas da mão, e assim também é através do tarô, dos búzios e de outras técnicas, a cleromancia, como todo. Os búzios, inclusive, são cleromancia, viu? O búzio é uma cleromancia. Então, ou seja, todas as técnicas clericais, elas vão mostrar isso, porém, elas vão te mostrar os caminhos. Tanto oralmente, a pessoa pode te falar, olha, Antônio, eu estou vendo, por exemplo, que você está se alimentando erroneamente. Eu posso, de repente, ver a sua linha cardíaca e a linha cardíaca vai me mostrar qual é o problema. Então, eu já começo a mudando, né, com conhecimento. Há necessidade do indivíduo ter outros conhecimentos. Então, eu posso lhe passar um chá adequado, uma posturação de vida adequada, mas daí eu tenho que ter outros conhecimentos. No meu caso, eu faço isso porque desde criança estou estudando e não paro de estudar. Sou psicoterapeuta, terapeuta holístico, em diversas modalidades também, e não paro. Então, daí sim eu tenho um arcabouço de dizer, olha, vamos tomar um chazinho de coentro, vamos se alimentar assim. Eles não toleram coentro. Então, tudo bem, não tem problema. Vamos, então, utilizar um veludo branco, né? Então, veja que eu já estou mudando aquele acontecimento. Então, aquilo quer dizer que era para você, de repente, infartar... Nós temos saída para energias com um monte de materiais. Exatamente. Mas aquilo que a pessoa perguntou, e essa coisa que ele quer saber é aquela coisa da magia mesmo, né? Elias, mas é aquela coisa, então eu quero saber de magia mesmo. Então, meu destino está ali, direcionado. Eu acho que essa explicação já deu para a pessoa entender que dá para mudar. Então, o que são magias? Magia é conhecimento. Magia vem da escola, a palavra magi vem da escola dos persas, dos magis persas, né? Conhecimento ou sabedoria. A magia é a sabedoria do antigo xamã. O antigo xamã, o que ele fazia? Ele, através da sua sensibilidade, da sua paranormalidade, do seu mediunismo, ele olhava um animal, via que aquele animal estava se curando comendo uma determinada erva, e daí ele já usava aquilo para ele.
É, Então, este é conhecimento, né, é o que faz com que as coisas se transformem. E também o conhecimento vai do indivíduo que está lhe consultando. É muito importante que você entenda o seguinte: às vezes numa consulta, a direção que o indivíduo dá na consulta, por exemplo, o meu conhecimento como psicoterapeuta há mais de 30 anos, eu consigo trazer paz, equilíbrio, já mudando só pela forma de falar. Sim. Agora, vamos supor que a pessoa realmente está no destino dela, que ela vai cair num buraco negro terrível. Muitas vezes ela precisa de um trabalho energético, sim. Então, hoje, com mais energias, por exemplo, eu passo uma cura prânica. O que é cura prânica? Cura prânica é como se fosse um monte de passes de benzimentos, só que qual a diferença? A diferença é que eu tenho uma energia, meliei uma energia muito maior. Então vou usando várias técnicas e com a minha evidência, clara evidência, consigo ver as entidades, já vou tirando entidades, já vou encaminhando, já vou limpando aquilo que antigamente eu precisava de colocar a pessoa no meio de um grande ebó, né, e dar um belo descarrego de pólvora, né, passar vários alimentos na pessoa e dar um belo descarrego e cortar ali alguns animaizinhos. Então eu consigo resolver muitas coisas com uma cura prânica, mas porque eu já passei. Quando eu passo para as pessoas uma magia mesmo, tem pessoas que falam: você precisa de uma magia mesmo, essa pessoa ela se transforma em meu cliente, porque mesmo que ela não faça, ela vai vendo: nossa, realmente ele estava certo. Tem clientes que eu já falei: olha, você precisa, isso é tanto, vamos ter que fazer em tal lugar assensado, né? E de repente aquela pessoa que já passou por tantas coisas, né, ela não quer fazer de pronto, mas daí com o tempo ela vê que realmente era aquilo, se torna até amiga, deixa de ser cliente, se torna amiga. O seu trabalho, né, quando a pessoa lhe procura, é procurar a melhor forma, né, dentro daquele vasto conhecimento que o senhor tem, né, e acha o caminho para essa pessoa, né, através de alguns trabalhos, ou se ela necessita de trabalhos é feito, se não necessita não é feito. Se necessita de terapia, indicado. Terapia ou magia ou coisa desse tipo. Os clientes de psicoterapia geralmente não voltam. Por quê? Tem um grande problema, meu amigo. Muitas pessoas falam assim: eu vou buscar o Elias por causa de uma magia. E às vezes a magia eles não entendem o que Cristo veio nos ensinar. A pensar. Quando receber um tapa, dê outro. Analise, pare, pondere, pense. É meio difícil. Você ficar com a orelha doendo e dar outra pro cara. Sarrada é meio difícil. Então as palavras acabou. Uma paulada do cara vai caboclo de um lado, o cara pro outro, meu. Não tem essa não. Olha, na verdade que a cultura antes, né, da lei mosaica era realmente de você do olho por olho. Exatamente. Com a evolução da humanidade, você consegue ver que existem outros aspectos que podem levar uma pessoa a errar, um amigo de repente a errar com você. Você não precisa de cortar a amizade. Antigamente era assim: o amigo errou, vamos enforcar esse amigo. Hoje nós sabemos que de repente o amigo pode errar até por uma patologia. Ele pode estar com Alzheimer, ele pode de repente ter algum problema de ordem física, biológica, que pode levar a ele a de repente ter lapsos de memória, esquecimento. Então o que Cristo veio dizer é isso: olha, vamos aumentar a nossa consciência e aprender a ouvir. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para enxergar, que enxergue. Né? Veja que antigamente o mundo ele estava numa condição mais embrionária. Então na condição mais embrionária era assim: olha, você deu um tapa, te dou outro, hein? Mas vamos lá. Então, isso é importante as pessoas entenderem, porque que nem isso é o babalaô. Porque eu sempre gosto de guardar isso. O babalaô ele é o mesmo mago, isso é a magia, isso é o psicoterapeuta, isso é o metafísico. Tá? Então isso é a metafísica, é você buscar recursos para a pessoa viver mais, ter mais longevidade mesmo aqui na Terra, cuidar melhor da sua espiritualidade, ou seja, do seu equilíbrio, porque se você vive mais aqui, adquire mais equilíbrio como indivíduo, você já está cuidando do seu espírito. Sim. Exatamente para sair do samsara. Samsara, essa roda dos acontecimentos, esse negócio de você toda vez estar reencarnando não é uma coisa boa. Por isso que Cristo veio dizer: vamos ganhar o céu, olha, vamos evoluir, né? E por isso que a cultura védica também, olha de quantas coisas, mas todas estão interligadas. Elas dizem para você sair da Terra. Não é bom toda vez você ficar aqui preso na Terra, toda vez alguém der um tapa, daí eu vou lá, reencarno, vou dar tapa de novo.
Tá? Nós temos que evoluir realmente. Edna, você. O Jefferson Gé, ele faz uma pergunta assim, ainda em questão das adivinhações. Um babalorixá pode jogar tanto carta quanto búzios, ainda mais sendo da nação Queto. Ou ele pode, sim, fazer os atendimentos pelas cartas? As entidades que ajudam, ou apenas uma leitura com base em estudo? Olha, o babalorixá, né, muito bem perguntado. Como que é a roça de um babalorixá? Ela é uma faculdade. Uma faculdade. Pensem numa roça, numa roça que vocês conhecem. Como que é? É uma casa, o babalorixá precisa de uma casa, diferente da Umbanda, ele precisa de uma casa onde ele vai ter os assentamentos de diversos orixás. Geralmente isso é grande. Né? O babalaô não precisa disso, porque o babalaô é um bruxo mais interno, as nossas coisas são feitas diferentes. Mas o babalorixá, aquilo funciona como uma faculdade, onde a pessoa ela vai entrar, ela vai aprender idiomas. Olha só que legal, hein? Você está aprendendo idioma. Olha que legal, a pessoa entra sem saber nada, então a pessoa vai aprender a cozinha, a questão cultural, não apenas a cozinha praticamente, tanto que muitas iabacés, Antônio, elas saem, abrem restaurante. Aqui mesmo em São Paulo, né, tem restaurantes excelentes de pessoas que, graças ao candomblé, foram aprendendo, né, aquilo desenvolveu as iabacés. Então tem as pessoas que têm os dons para culinária, outros têm dons para percussão, de repente abrem a história, outros se tornam educadores físicos. Então vamos entender isso. O babalorixá, ele é como o reitor que vai cuidar de tudo isso. Dessa universidade. Então ele amelia diversos conhecimentos. Né? E a base dele, depois de 5 anos, tem a mão de cuia também na Angola, que daí é 3 anos, mas ou seja, o importante é que ele... estando ali e cumprindo todos os seus preceitos, quando a gente fala cumprir preceitos, é porque ele vai adquirir conhecimentos em cada preceito. Né? Se ele queimar os preceitos, não adquire os conhecimentos. Né? De diversas nações, mesmo que seja a nação Queto, que seja Angola, que seja Jeje, não importa qual a nação, as nações africanas abarcam todas as religiosidades e todas as espiritualidades. Então, quanto mais velha a casa, né, e quanto maior a habilidade do reitor, maior conjunto de conhecimento. Então tem candomblés que inclusive tem cultos aos ciganos, por exemplo, né? Tem muitas roças que não tem nem nada a ver com a cultura cigana, mas tem muitos que ainda abrem espaço para os que são eguns, né? Então tem os babás eguns assentados, como tem os babás eguns assentados, então tocam lá um catiço muito legal. O que é catiço, gente? É feitiço, né? Então muito ligado, né, a Umbanda, linkado a Umbanda, linkado a Quimbanda e a diversas outras vertentes, porque daí vai depender quanto maior o conjunto. E é claro, se ele tem tudo isso, ele pode jogar várias coisas, mas a base sempre será os búzios, porque nos búzios, né, a partir da evolução, e nem todos os babalorixás sabem disso, já atendi babalorixás, né, meus primeiros contatos com o candomblé, né, foram exatamente para auxiliar e curar pessoas, não foi para miliciar. Né? O meu primeiro contato foi no Alto Alegre, né, um cliente meu chamado Adão, né, ele comprou uma roça, ele não sabia que era roça, ele oferecendo uma casa para ele, estava muito barata, a casa ia de um quarteirão ao outro, ele não sabia nada de candomblé, mas estava muito barata, ele comprou. E eu tocava minha Umbanda com Quimbanda, né, em São Bernardo, ali próximo de onde é meu consultório, na Avenida Senador Fracker, número 32, às vezes a prefeitura muda o número, mas acho que é 32 ainda. Então, e daí ele já era meu cliente e falou: Elias, eu comprei um local que tem um monte de coisa de Exu, um monte de garfo lá dentro, o Pai de Santo morreu, né? Como é que faz? Então eu fui limpar tudo isso. Por quê? Quando você tem a antiga Umbanda, você trazia entidades que elas já sabiam de tudo, elas iam, limpavam com uma maestria, né? E até hoje está lá, é uma escolinha inclusive, no Alto Alegre, né? Aqui na região, na zona leste de São Paulo. Então, ganhei muitos presentes, inclusive, né, com essas... Então, veja, mas a gente está evoluindo. Então, o babalorixá, ele não depende de ficar incorporando. Não, ele adquire conhecimento, e o conhecimento com o tempo também dos odus, nem todos vão adquirir conhecimento de odus. Atendi muitos babalorixás com mais de 60 anos de candomblé. Que nem conhecia odu. Que nem conheciam odus e que nem jogavam búzios, inclusive. Tem bastante. Né? Então, veja, o que... Nós que somos babalaô, nós somos obrigados, mesmo que a gente não quer, nós somos obrigados. No meu caso, e no caso de outros babalaôs que eu conheci, de fatos, que hoje tem uma nova escola de babalaô onde você faz o curso, mas eu sou da antiga, então eu não dou curso de babalaô.
né? Então os babalôs, você é levado realmente por diversas energias, não só por energias espirituais, né, aquelas que a maioria das pessoas conhecem, né, de encantarias, mas por diversas outras, para você realmente, ou seja, eu fiquei 5 anos, gente, depois que eu já era conhecido, já tinha feito muita coisa, ele já tinha saído em diversos, já tinha feito Globo 2 anos e meio, Rádio Mundial. Daí em 2000 eu sumi para exatamente cuidar de Aodu. Então fiquei ali cuidando, todos os dias de branco, deitando no chão, comprei uma casa em Fernandópolis, ó, todos os dias, fazendo só os pratos concernentes aos odus. Então hoje eu consigo atender pessoas até numa feirinha, numa consultinha mais rápida e passar coisas que antes para mim era impossível. E para muitos babalorixás eles não conseguem, porque realmente a gente sente a pressão do santo. Não é que não se queira. Sim. Não é que ele queira cobrar. Sim, eu entendo. Né? Mas às vezes você vai passar um prato que hoje eu passo, por exemplo, a pessoa faça esse prato para o sangue, e não dava, a própria energia do santo não permitia. Né? Então é importante as pessoas entenderem tudo isso. Né? Agora, voltando aqui à vaca fria, e muita gente... A vaca fria, vamos à vaca fria. Vamos à vaca fria. Tá? Esse negócio de amarração do amor, existe isso daí? Funciona esse negócio? Olha, ajudei muita gente, comecei de pequeno, de criança, né? Então fui sendo levado, fiz muita amarração, né? Desde as amarrações de vela, inclusive eu digo, as amarrações do bem, gente, você pode fazer para o marido, para a esposa, para o filho, para todo mundo. Mas só uma coisa, Elias. Não fazemos, depende do jeito que é feita a amarração. Se a minha mulher, tá? Se for uma amarração do bem. Seja do bem, para mim ficar com ela, né? Ela resolve fazer a amarração. Eu não quero mais ficar com a mulher. Não, daí é diferente. Então como é que vai fazer? Por isso é que tem que fazer. O negócio pega ou não pega? Por isso é que tem que fazer a consulta com alguém que entenda de verdade. Qual que é a questão? Uma vela acesa funciona? Uma vela acesa virando de ponta cabeça funciona? Funciona. Né? Se fizer várias vezes, funciona. Mas de repente... Vai chegar em tudo quanto é lugar, o pessoal vai tudo acender vela e vai querer ficar acesa de cabeça para baixo. Não, mas não tem problema nenhum. Olha, por isso que tem que primeiro passar por alguém que entenda. Tá? Veja bem, acender uma vela porque de repente o marido vai ser golpeado nos negócios por um mau amigo e ele não está vendo. Então, se acender uma vela para virar de ponta cabeça para que o marido enxergue a verdade, daí pode. Aí pode. Né? O filho, de repente, está se perdendo em drogas. Então você pode ir lá, faz o fundinho aqui da vela, acende, meu Deus. Né? Você pode ser evangélico, pode chamar Jeová, estou acendendo aqui para o meu filho, tira ele das drogas, né? Viro a vela para que ele vire a cabeça. Acende o fundinho da vela. Aí pode. Tá. Pode até quebrar a vela. Quebra os falsos amigos, o gosto errado, as atitudes erradas. Pode. Agora, você acender a vela preta, pedir, eu quebro esse danado, daí não pode. Eu ia falar um negócio aqui, quebrar o bagulho, não vou abrir a boca não, deixa quieto. Olha, pode-se fazer isso. Eu costumo dizer o seguinte, eu atendi muitos casos de amor porque eu sou de Oxum, né? Então, eu sou feito em Oxum, antes de ser feito em Oxum, sempre soube que era de Oxum, com essa minha visão de 5 anos de idade, né, que a visão que eu tinha era de Nossa Senhora Aparecida, né? Ou seja, sempre fiz muitos trabalhos, mas eu tinha medo de fazer coisas erradas, então eu pedia, Senhor, não permita que eu erre. Então o que aconteceu? Depois de muitos anos, de décadas, eu pude ver que eu não errei, que eu acertei, só que emocionalmente eu me sentia mal comigo. Será que eu acertei? Será que eu fiz certo de amarrar essa pessoa? Né? Hoje em dia eu costumo brincar o seguinte, quando você vai a um shopping sexy, você e sua esposa, tem lá uma calcinha erótica, comestível. Ora, que é um fetiche para o casamento, então não tem problema nenhum fazer um café de repente. Né? O problema é que as pessoas não sabem como fazer o café, né? Como coar o café. Para dar certo. Mas se você se você já está com a esposa, já compra a calcinha comestível, já beija na boca, qual o problema de tomar um café? Se eu não sei que você não vou perder tempo de fazer café não, vamos lá. A magia de amarramento, né, ela funciona e é boa, mas desde que você tenha que ter, que você procure alguém coerente, com conhecimento, porque tudo está ali, tudo tem uma lei, gente. Tem a magia negra, trabalhei muito tempo com magia negra. As minhas linhas de quimbanda não me abandonaram até hoje, e elas chegaram porque elas quiseram, eu não fui buscar nada. Né? E elas se mostravam, porque eu era muito jovem, começou com 12 anos, então elas mesmas vinham, comiam o maço de vela inteiro, porque eu não acreditava também, elas me deixavam consciente, já comia,
os primeiros frangos rasgados na boca, mesmo porque eu não sabia como fazer, ali também eu duvidava, falava, isso é psicológico, isso não, né? Então era importante me mostrar ali para... Né, é uma situação que a pessoa duvida mesmo. O que era importante, até existe uma ética espiritual. Tudo isso é para a gente aprender, para dizer para vocês, tudo tem ética. Tá? Então por isso que vocês devem buscar, né? Por isso que eu gosto que as pessoas gravem, né? Para elas aprenderem que tem ética. Às vezes seu casamento está mal, está sendo destruído porque alguém fez uma macumba de destruição, até às vezes nem foi para a pessoa, às vezes foi lá para a mãe e a macumba foi demorada, porque tem isso, existe macumba que é demorada, gente, né? Às vezes a pessoa fez uma coisa que era para atingir o pai, a mãe por causa de uma empresa, por causa de uma firma, de repente nem atingir, está atingindo você. Então existem todas essas coisas, né? E muita gente não acredita, infelizmente. Vamos dizer que seja uma macumbinha hereditária, vai passando de pai para filho. E não só, gente, deixa eu aqui absolver também a nossa cultura brasileira, porque a gente tudo é macumba. Não, existem muitos feitiços europeus, existem muitas bruxarias de diversas linhas asiáticas, orientais, tá? Nem tudo é macumba. Que convencionou-se aqui no Brasil dizer que tudo é macumba, que a macumba ela é mais fortinha mesmo. Isso é verdade. Mas, enfim. Então é muito importante, né? Edna? Cláudio Antoniazzi, ele fala que a radiestesia pode ser considerada como uma leitura semelhante à cartomancia ou trabalha apenas com as energias? Então vamos lá, muito legal. 10, sua pergunta. Vamos entender uma coisa. Radiestesia é a ciência que estuda as frequências vibracionais e a forma e as vibrações do todo. Vou simplificar. O médium simples, aquele que nunca se tratou, nunca foi em nenhum templo nem nada, mas que vê espírito, que sente vibrações ali, ele na verdade já é um radiestésico. Ele só não estudou, não sabe que de repente tem uma pessoa que compilou tudo isso. Então ele não precisa de pêndulo, não precisa de nada. Se você tratar isso, ou seja, eu trabalhei muito com pêndulo quando eu tinha 16 anos, 13 anos de idade, né? Na verdade, mais cedo eu via ali as simpatias. Quem não se lembra da simpatia para casar, né? A pessoa colocava ali no copo, tinha 5 anos, 3 aninhos, 4 anos, 5 anos, via minhas irmãs pondo ali a aliança, e a aliança batia para saber o número da idade com a qual elas iam casar, e batata dava mesmo. Né? Então isso eu considero algo muito, muito simples. Se você tem dons de radiestesia, saiba que você é um médium. Então você deve ir além, porque a radiestesia na verdade é algo para te abrir, é algo para dominar. Veja as mesas radiônicas. Né? As mesas radiônicas, elas visam levar o indivíduo a controlar a sua mediunidade. É só isso, a sua sensitividade. Tá? Então, a partir do momento que você entende que elas estão ali e que isso tudo faz parte do passo, por exemplo, as mesas radiônicas para a cura. Ora, você pode curar com a sua mente. Daí chama-se psicotrônica. O que é psicotrônica? Psicotrônica é os passos, o xamã do mundo todo que benze com erva. Né? A rezadeira, tá aqui, olha, até dei para o meu amigo um livro de benzimentos. Nós já vamos falar daí desse então, livro os benzedores, ou o pastor que está ali orando, tudo isso está na casa, tudo isso é radiônica, é radiestesia. Quando você esfrega as suas mãos, que você sente aquela massinha, você está trazendo radiônica. Então, gente, vamos sair da caixinha, estudar mais, porque não é só os símbolos. Os símbolos são para que você entenda como as energias fluem, mas você amplia a tua energia, né? Tá? Eu tenho há muito tempo uma pirâmide que eu ganhei ali. Eu sou rosacruciano também, né? É que eu estou um pouco adormecido, né? Porque chega um ponto que você daí já aprendeu aquilo, você fica adormecido. Mas daí eu tenho pêndulos, tenho uma pirâmide que cabe pessoas. Então uma pirâmide é muito bonita, grande, né? Eu ganhei de uma pessoa também militar, hoje coronel, né? Uma pessoa que eu gosto muito, já não vejo há muito tempo, que você sabe, no mundo militar a pessoa chega a um certo ponto, a pessoa perde os contatos dos amigos. O negócio assumir. Então eu ganhei uma pirâmide, fiz muitos trabalhos aqui numa região muito mágica, né? Que tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que é ali do lado de Peruíbe, que é Itanhaém. Então fiz muitas vivências, muitos trabalhos ali. Aliás, para aquele lado lá nós temos uma grande audiência, porque para lá tem muitos terreiros, tem muito centro, né? Tem o povo cigano por lá também, tem muita coisa lá. Edna. E tem muitos OVNIs reais que aparecem, eu já visualizei. Os marcianos aparecem tudo por lá. Mas eles vão pegar um bronze na praia, os caras. A Sil, ela pergunta assim: quais as consequências de um feitiço de amarração? E o que é
feitiço branco. Ô, senhor, É um feitiço consequência, se o cara descobrir que você fez, a consequência vai ser um olho roxo. Não, depende. Não é isso? Olha, depende. Então já não é, depende de quem lhe atende. Eu sou expert nisso, até por ser de Oxum e meu Oxum muito feiticeiro. Então, logo eu tinha 17 anos, já falava para a pessoa, tá, você quer amarrar? Então, quanto você quer gastar? Porque tem amarração por um dia, só para um beijo, só para um mês, tem amarração, de repente, só para um contato sexual, amarração de 1 ano, que depois ele briga, tem amarração de 7 anos. Então, primeiro, né, depende, tem essa questão, como é que você vai amarrar? De que forma vai amarrar? Tá? Pensando naquela amarração brava, que acho que é essa a pergunta dela. Amarração mesmo, legítima. Tá? Por quê? Existem amarrações que você faz, mas você também lida com karma. Então, ou seja, para as pessoas entenderem, principalmente tem muita gente, aqui no Brasil, é uma terra onde as pessoas lidam muito com santo. Então tá, vou dar um jabazinho aqui. Tá? Uma das questões de amarração, então já não é partir direto para a amarração. Primeiro você agrada, né, a energia masculina e feminina de Bará, de Exu, de Elégua, que aqui no Brasil é chamada de bombô de giro e de Exu. Então tem que ali agradar toda essa energia, tá? E próximo sim a uma cachoeira, né, porque você vai lidar ali com Yansan e Oxum. Né? Tem que lidar com essas energias. E daí você dá um belo presente para que tudo se harmonize. Daí sim as coisas ficam harmônicas. Daí é importante a pessoa estar jogando e vendo, porque você tem que ver se essa pessoa estava no destino tempo, que é um orixá complicadíssimo, né? Que é o Iroko, o Locó. Né? Então daí tem que se fazer os atos deles. Se fez os atos tudo certinho, eu já fiz amarração para muita gente que se tornou amigos, também casados, tão lindos, maravilhosos. Só uma pessoa que viveu mal pra caramba, perdeu dinheiro, foi pra cadeia, ficou mal pra caramba. Por quê? Ela no começo, a pessoa era muito chata, né? E ela, Elias, eu quero que você amarre de todo jeito, quero casar com essa mulher de todo jeito, eu não quero. E naquele tempo eu tinha mão de quimbanda, eu não mexia com coisa do santo, era mais quimbanda mesmo. Né? Então, ou dá ou desce. Então eu fiz o casamento da Magia, são lá de Fernandópolis, né? Então, até com a Márcia, posso falar porque eu teve um monte de gente, então foi a Márcia e o Ayrton, né? Já passou muito tempo, mas muita gente sabe mesmo que eu fiz, né? Então fiz ali e o que ela me relatou, né? Ela me relatou que foi toda a família dela depois ali me procurar, porque disse que ela estava dormindo e de repente ela acordou e viu o rapaz nu do lado da cama. E daí ela foi falar com ele e saiu correndo para dentro da casa. E nisso, a visão da família dela, a mãe dela e irmãos, tudo descreviam fogo em cima dela. Porque era uma magia mais brava, gente. Aquela magia mais assim, que você pega aqueles espíritos mais ali, daquele mais, sabe, outro tipo de espírito e alguns anjos, né, contrários ali, que são mais mercenários mesmo, né, que é uma magia negra do bem. Então, essa magia negra tem consequência. Tá? Por isso que depende de quem procura. Porque naquele tempo a pessoa queria porque queria, né? E realmente essa pessoa teve muitos problemas, inclusive com lei, com justiça, perdeu casa, né? E depois de 17 anos a pessoa teve que me procurar e falou, para que eu soltasse, falou, Elias, olha, eu sofri assim, assado, né? Então, liberar tem que pedir para liberar. Né? Então, nesse caso, teve consequência. Então, depende da magia. Por isso que eu digo que nem, sempre estamos evoluindo. A magia também de Catimbó, ela também, eu sofri muito, né? Eu fiz ali com 16 anos, né? Eu fazia muito rapidinho magia de Catimbó, rapidinho de tudo, né? Bem feito. Só que é aquela magia de obrigar a pessoa, de mexer com o destino. Então você tem um choque de retorno. Tá? Tanto que muitas pessoas que mexem, eles vivem numa miséria física e espiritual muito grande. Então, nossa, eu tive um choque, mas eu aprendi muito rápido. Tanto que depois, todas essas energias depois eu falei para a pessoa, olha, eu fiz isso com você, depois arrumei um casamento com essa pessoa. Arrumei um casamento muito lindo. Mas não foi. Teve um filho muito lindo, maravilhoso. Depois de muitos anos ali conheci o filho, fruto desse casamento. Mas sofri muito. Então, gente, eu falo o seguinte, por que o meu interno, os orixás, os vuduns, na minha nação é vudum, né? Tá? Por que os vuduns são maravilhosos? Porque são aquela cultura do Egito, essa cultura metafísica que te ensina, te mostra as nuances. Então, depende de quem vai fazer, gente. Exatamente. E como se faz. Ter bastante estudo, por isso precisa ter bastante... Eu estou vendo aqui uma coisa com você, Elias, que você tem uma observação muito grande, você observa muito e você estuda bastante. Você me deu aqui um livro, pessoal, vocês podem procurar
tá? Esse livro chama-se O Poder Oculto das Orações. Tá? Pelo nome já dá para vocês terem uma ideia. Tá? Magias, encantamentos e feitiços. Rapidamente, o que você fala nesse livro aqui? Bom, ele é um livro biográfico, então eu coloco primeiro, desde fotos da minha mãe, minha foto com 7 anos quando eu comecei a orar, e vou colocando aqui, ó. Algumas fotos importantes, de espaços importantes que eu tive, o meu primeiro espaço holístico, rádio que eu fiz como rádio na Mundial, alguns outros locais para as pessoas saberem que isso é verdadeiro. Daí tem muitas orações que fiz em Mato Grosso, em regiões de garimpo, onde haviam, as pessoas me procuravam e falavam: Elias, acabei de perder meu parente, para onde que eu corro, para cá, para... Então, ou seja, eu vivenciei muitas coisas. Então, eu estou agraciando as pessoas com essas orações, né? E para que as pessoas saibam que existe uma base, tem orações de encantaria, de magia, mas que não fiquem só nisso, que há uma evolução, como acabei de dizer, né? Eu fiz muitas coisas no passado, que comecei cedo, né? As primeiras vítimas foram amigos que estavam mais próximos. As primeiras paixões foram as vítimas, né? Mas liberei, sofri, graças a Deus que eu sofria rápido também, né? Então eu já percebi. Tem que ficar um pouco esperto com ele, porque eu da próxima vez que encontrar com ele eu vou perguntar: você não está estudando nada não, né? Porque senão ele vai pegar o cara de vítima, pô. Fala, Edina. Então, a Idez Tatiana, ela fala: eu não concordo com a amarração. Olha, ela não concorda porque ela não sabe como funciona, porque ela já está amarrada. No casamento, se a mulher pôs um perfume, pensou: eu vou agradar esse homem, põe uma maquiagem, porque a mulher já está amarrando. Isso é feitiço também. Se você já está seduzindo, se você principalmente sabe fazer uma boa maquiagem, sabe escolher bem seus perfumes, isso faz. Isso daí Pombagira ensina para as pessoas, para as mulheres. Então isso também faz parte do feitiço. Isso é um feitiço também, minha amiga. Se você se depila, né? Se você se arruma para o seu marido, isso é feitiço, meu bem. É que você não está sabendo que é uma amarração. Isso é uma amarração, né? Isso é um feitiço. Se você cozinha bem, seguro, antigamente falava assim: o homem se pega pelo abdômen. Hoje em dia... Não, hoje em dia já melhorou com o fast food, depois que tem esse... que começou, saiu do alacarte, começou a comida por peso, lá na década de 80, isso quebrou, né? Mas, ou seja, se a pessoa faz... Isso é uma forma de feitiço. O feitiço é isso, é você encantar, seduzir a pessoa. Se você limpa a cama, a pessoa chega até aquela cama cheirosa, né? Então isso é uma forma de feitiço. Sabe que eu já fiz um feitiço terrível, vou falar um feitiço terrível. Era um casal aqui em São Bernardo do Campo, na Vila Ferreira, não lembro o nome do rapaz, senão falaria até o primeiro, mas o rapaz X, pronto. Então esse rapaz dizia: Elias, eu acordei com a minha esposa com a chaleira, com água fervendo, tentando jogar no meu ouvido. Né? A mulher pensou que a cabeça do cara fosse canguru. Era uma briga, de vez em quando ele tinha que lutar com a mulher com a faca na mão. Sabem como eu curei isso, o feitiço de amarração que eu fiz? Muito simples, eu passei 7 banhos de limão para esse rapaz. Sabe qual era o problema dele? Ele não percebia. Ele tinha um odor horrível. Ele tinha um cheiro horrível que ele não sabia. Muitas pessoas não sabem realmente, muitas pessoas não percebem que estão cheirando mal. Então, o que eu fiz? Eu passei o limão, gente, não tinha nada não era nada de magia com o limão, era para limpar ele mesmo. Depois de limpado, nossa, tiveram até filhos, viveram bem. Então isso é feitiçaria. Aí a importância da pessoa andar sempre limpa, asseada, perfumada e tal, né? Nem sei, tem gente que gosta de um cheiro. Tem gente que gosta, não, né? Passeio, um bacalhau, coisa desse tipo aí. De repente a mulher fala: eu gostava de você com aquele cheiro. Edina, vai lá. Então, a Luciana Carvalho Matos, ela fala o seguinte: as amarrações existem mesmo, eu prefiro chamar de harmonização, sempre com autorização espiritual. E ela fala ainda o seguinte: como cigana, é uma das primeiras coisas que se aprende a fazer, trabalhos de cunho amoroso. Sim. Nós temos uma cigana aí. Exatamente, parabéns. Exatamente aquilo que você está dizendo. As velas, você pode virar vela, inclusive vela preta pode se acender em casa, desde que você saiba o que está fazendo. Agora, o que as pessoas estão falando? Sou contra a amarração. É que as pessoas já pensam naquela amarração. Eu fiz muito no interior também durante um período, tá, gente? Porque eu já atendi muito em cidades que não tinha... eu comecei cedo, viu, gente? Muitas coisas não faria hoje, eu faria de forma diferente. Mas que as pessoas dizem: Elias, eu não quero saber de amor, eu preciso deste homem porque ele nem é rico, mas eu preciso do salário, eu não tenho salário.
Teve um período que eu fiz muitos feitiços para as mulheres de chácaras, né? Chácara, quem está no interior sabe que é chácara. Então são prostitutas, pessoas que trabalham à noite, né? E que precisavam realmente, elas falavam, olha, eu não quero mais essa vida. E muitas vezes fazia de graça até. Né? Eu morei no interior, hoje não faço mais no Ibama, mas na época ali, tinha muito sapo no fundo de casa, né? Isso infernal, amarrava ali os pezinhos do sapo, gente, que era uma bênção. Né? E dava certo. Mas é claro, né? Você tem que saber o que faz, que nem cobrava. Né? Os sapos que tinha e o cliente depois, né? Que o meu trabalho é rápido, mas isso não é qualquer pessoa que consegue, você tem que ter as questões de... Bom, e fazer de graça, inclusive, porque eu vi aquela situação de penúria, que a pessoa morava ali no barracãozinho, no interior tinha muito barracão, gente, nem, o Brasil melhorou, tá? Não deve ter mais isso, mas tinha aqueles barracão feito de muro, eram umas paredes de... era um tipo de muro que existia antigamente, e as pessoas moravam naquela casa ainda pagando aluguel, tipo assim, era R$50 o aluguel. Então, até para auxiliar as pessoas a fazer. Depois eu fiz questão de ver esses casamentos, mas eu fiz tão bem feito que as pessoas estavam só não para uma pessoa, mas a pessoa até me respeitava. Essa pessoa, que eu vou chamar de X, né, ela chegava a arrumar a mala e às vezes ela gritava, as pessoas sabiam, ele falou, Elias me amarrou, eu não conseguia sair da porta. Mas a amarração era mal feita, por quê? Porque ele era uma pessoa muito indelicada comigo, que falava mal de mim. Mas eu amarrava, ia na casa dele, quando ia ele me tratava bem, mas como ele era uma pessoa muito chata, né? Então eu amarrava mesmo, e a esposa dele não tinha dinheiro, mas ela me levava clientes maravilhosos, né? Pessoal, nós vamos tomar uma aguinha aqui tranquilo, tá? Mas é 1 minuto, VaptVupt, nós estamos de volta ainda para continuar conversando com ele, porque tem mais pergunta lá e ainda tem pergunta aqui também, tá bom? Então, vai lá, Nick, solta aí para nós beber uma água aqui. JK Bonecos Religiosos. Tenha e presenteie seus amigos. Entre em contato. Ligue 011 97448 2569. Muito bem, já estamos de volta, já bebemos a nossa aguinha, então, né, agora é a hora de mais pergunta aí. Edna? O Cláudio Antoniazzi, ele fala, poderíamos comparar a quimbanda ou o vodú com os demônios da Goetia? Muito interessante, né? Muito interessante. O que é interessante dentro da quimbanda, que no Brasil, muitas pessoas não sabem, né? Onde a base da quimbanda é no Rio Grande do Sul. Né? E até para pessoas de outras partes do Brasil, as pessoas que vêm pela internet, elas não entendem direito, né? Como que é. Esse é o candomblé realmente, né? Do quimbundo, né? Vem do quimbundo. Eu tenho uma linha de quimbundo natural, que para mim ela veio naturalmente, até quando eu fui fazer o santo, tive que fazer no Paraná, né? Exatamente por conta de uma pessoa que tinha muitas questões do quimbundo iguais à minha, né? Mas vamos lá. O que acontece com os barás? Né? Se você trouxer eles de forma aberta, se você trouxer ali os Exus
né, esses Exus da Quimbanda, se você os trouxer de forma realmente aberta, não tiver mesmo que cuidar, eles vão abrir caminhos realmente para diversas outras deidades e divindades, até realmente para os anjos primordiais, que são tidos ali como os anjos caídos, né? Que são então todas as interligações. Eles têm esse poder. Por que muitas pessoas não conseguem abrir? Primeiro, porque há uma dedicação, você tem que ter uma dedicação real, né? Uma dedicação verdadeira. Então, e eles trazem o conhecimento, né? Eu comecei muito criança, eu atendia casais, eu nunca nem tinha namorado, e falava coisas, eles achavam que eu tinha uma sabedoria incrível, que eles vão te trazer uma sabedoria, um conhecimento, né? Só que qual a questão, né? Isso tudo tem que ser de certa forma com um grupo que saiba o que está fazendo e fechado. Não dá para você estar fazendo qualquer trabalho para qualquer pessoa. As pessoas que estão com medo de amarração, que não entenderam nada, elas não entenderam como isso tudo funciona, né? E elas estão pensando nessa amarração mais demoníaca, vamos dizer assim, mais do mal, onde você realmente escraviza a pessoa, né? Isso, gente, é pouquíssimo que existe, tá ok? Pouquíssimo, tá? São pouquíssimas pessoas que até que têm dom reais para fazer esse tipo de coisa, tá? Porque não é ser açougueiro, a questão não é ficar dando qualquer animal por aí, ou fazendo, né? Mas existem vários protocolos, tá? Eu falei esses dias, até num programa de rádio, né, de um trabalho que em Mirassol do Oeste, acho que foi em 1982, eu estava atendendo ali na Rua 9, né, na casa de Dona Elcia. Daí eu atendi uma pessoa e vi que eu precisava de fazer um trabalho, era uma coisinha simples, uma garrafinha de pinga, simplesinha, tudo, assim, simplesinha de tudo, né? E isso com uma entidade chamada Carangola. Então eu precisava enterrar essa garrafinha, que tinha algumas coisas na garrafa, que não interessa, numa sepultura, porém tinha que ser de uma pessoa que tivesse morrido assassinado de uma determinada forma em menos de 7 dias. Essa pessoa precisava especificamente ter morrido de uma determinada forma. É claro que nós não vamos matar ninguém, nada disso, mas eu tenho que falar isso sim, porque veja, a entidade buscou naquela cidade onde havia isso e fez com que a minha cliente sonhasse, sem ela saber o que eu ia fazer, e ela disse: Elias, preciso falar com você. Sonhei com uma entidade chamada Carangola. Ela disse que você precisa pegar uma garrafa assim assado e ir ali no enterro da Dona Maria de Lourdes, que morreu com 7 facadas, na frente do cemitério, no bairro Planalto, cemitério, bairro Planalto, lá em Mirassol do Oeste, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso. Eu confundo Mato Grosso do Norte com Mato Grosso. Mato Grosso, não do Sul, Mato Grosso mesmo. Então vejam, essas nuances, a magia tem nuances. Eu já fui até para o Equador para fazer uma magia, eu precisava de fazer na linha do Equador com uma determinada pessoa. Então fiz, a pessoa foi muito bem sucedida, né? Claro que a pessoa tem que pagar toda a viagem, né? E para eu estar lá na linha do Equador. Então a magia, ela tem essas minúcias. Agora, lembrando uma coisa, eu queria ver uma coisa. Pelo que você está falando, Elias, em termos de magia, qualquer pessoa pode fazer uma magia, então? Não, tem que nascer. Qualquer pessoa pode fazer um feitiço? Qualquer pessoa pode fazer, mas não vai funcionar. Por isso que tem muito picareta, né? O que acontece? Legal. Você tem que ter o dom, né? Como é que eu sei que magia fazer? E como fazer? Primeira coisa, a pessoa ela vai entrar em contato e é os seus poderes que vão mostrar o que você vai fazer. O que acontece hoje em dia? Por que muitas pessoas reclamam muito? Porque as pessoas vão pegando uma série de receituários e vão utilizando, e não funciona aquilo. Cada pessoa tem uma história espiritual. Cada pessoa tem uma bagagem espiritual. Cada pessoa tem seus mentores, seus protetores. E você tem que fazer de uma forma que tudo fique equilibrado. Qual que é a magia negra que as pessoas estão com medo, que elas veem no filme de Hollywood? É aquelas que eu conheço também, que eu já fiz no passado e sofri muito. Bastei, daí tem choque de retorno. Tanto que eu mesmo desfiz. É isso então, que eu ia perguntar. É aquela magia, isso aí, você fez, é aquela magia da ignorância. Eu comecei cedo, gente. Eu fiz com 16, com 16 anos, eu fiz uma magia terrível. Uma pessoa, peguei lá um bonequinho, realmente costurei. Tem que ser costurado, você tem que fazer, você tem que se envolver na coisa. Não é qualquer agulha, né? E fiz ali, né? Até para me vingar de um parente que me batia muito quando eu era pequeno. E realmente uma semana deu uma rubéola na pessoa, deu uma ziquezira, né? Mas veja, eu tinha 16 anos e apanhava pra caramba. Eu não tinha bullying antigamente. Tá? Então, veja, mas eu vi que isso era errado e eu mesmo tive os procedimentos para curar a vida dessa pessoa. Né? Ah, legal. Agora, qual o orixá mais sexy que tem?
Aquele que é Olha, o que não mais- dá moleza, passou, pimba na garapa. Mais sensual, coquete é Oxum, tanto que ela já está lá, né, nos ombros ela é ali, linda. né, mais coquete Oxum, né, então isso já é uma sensualidade incrível. A Yansan, olhar, ela dança com muita virilidade, né, mas ou seja, Logo Nedé, né, essa mistura de Oxóssi, de firmeza e de dança sensual também, um pouco de Oxum, um pouco de Oxóssi, com certeza ele ganha ali, né, ele é o senhor da... Aí você está falando de um masculino, Oxóssi. Logo Nedé, que pega um Logo pouco Nedé. de Oxóssi, Certo. ele é a mistura de Oxóssi com Oxum. E do feminino, No feminino é Oxum. Oxum. Na Logo Nedé, ele é Aí, masculino, porém você ele já pega tá- essa mistura toda. Vocês já estão sabendo como que é qual que é os mais quentes aí, né? Fizeram uma pergunta aqui, mas vou passar para você para a pessoa não ficar chateada comigo, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que se ocupam, né, em se fazer somente, né, como se fala, combater a religião do outro. Um sentar pau na religião do outro. Um falar que sabe mais, o outro falar que sabe mais. Isso daí não existe, porque nós estamos vendo hoje o 4º programa da nossa série, tá? Nós estamos vendo aí que pode ter a Quimbanda, pode ter a Umbanda, pode ter o catolicismo, pode ter o budismo, pode ser todas elas. Alguma coisa de uma tem a outra. Então, exatamente. Não é isso? Posso já? Tá? Pode. Pode. Olha, gente, a pergunta na realidade... Isso não existe. O que acontece é que o próprio indivíduo ele está mal com ele. Tá? O próprio indivíduo ele está mal. Né? Até porque, veja bem, se existem o indivíduo que está mal, realmente então ele acredita, ele não estudou, não buscou o conhecimento, mas veja, vamos utilizar o seguinte, então o cristianismo é a maior religião do mundo. Isso é causa de inveja? Oi? Isso é uma causa de inveja? É caso de ignorância, não é nem inveja, porque eu até vou explicar aqui, olha, existem pessoas que são invejosas, porém que são bem elaboradas, né? E ganham muito dinheiro, são bem elaboradas. O indivíduo ele está desinformado. Muitas pessoas estão magoadas consigo mesmas, vejo muitas pessoas que não buscam conhecimento, e por não buscar conhecimento, então elas terão medo realmente do segmento dos outros, né? Terão a xenofobia, tá? Serão xenofóbicos. Xenofobia não é só raiva ou medo do desconhecido, é medo também do outro. Tá? É a mesma coisa, de repente, o palmeirense não gostar do corintiano, ou o corintiano não gostar do flamenguense, coisas do gênero. Né? Então, então o senhor está passando dentro de uma religiosidade, em vez da pessoa ter o respeito pelo conhecimento da outra, ela passa a ter um medo. A questão, vamos ver o seguinte, gente, todas as religiões seguidas como tais, olha, religare, todas as religiões vão te reconectar, religar ao quê? A vida. E a vida é feita do quê? Do bem. Pegue uma criança qualquer, até tem idade, ela é pura, ela quer brincar, ela gosta dos outros, ela não liga se é preto, se é vermelho, se é amarelo, se você tem uma perna, se não tem, se tem 3 pernas. A criança, ela é pura. A neurose do indivíduo, o que é Satã? Vem de 7. A palavra Satã vem de 7. O que é 7? O que 7, o Deus 7 representa? Ele representa o distúrbio, aquele que emocionalmente é totalmente desestruturado. Toda a vida de 7, que deu origem à palavra Satã, que representa o mal, o que é o mal? O que é Satã? O que é o diabo? O diabo é a desestruturação. Então, quando eu falo assim, tua religião não presta, eu estou com o diabo, estou desestruturando. Querendo ou não, estou com o diabo. Se alguém fala que está com o diabo, está certo. Né? Porque o diabo é desestruturação. Agora, como é que você estrutura? Com conhecimento, com sabedoria e com leveza, buscando sempre. A verdade vos libertará. Só a verdade. Isso é dentro das nações ligadas ao orixá, aos vuduns, aos iquis, porque o conhecimento ele traz passividade. Todo mundo gosta do preto velho, porque ele já é antigo, daí ele tem passividade, tem equilíbrio, em todos os segmentos, no shintoísmo, budismo, islamismo, em todos. Agora, quando se vai jogar as cartas, né, a gente vê lá que as cartas ela tem um número, né?
Aí, vamos supor, eu chego e você me tira uma carta. Aí você vira para mim e fala assim, olha, é uma carta aqui de número 4, tá? Um exemplo, né? Eu vou pegar um exemplo, hein, tá? Então, uma carta aqui de número 4, vem aqui, Iemonjá, vem falando isso para você, não sei o que e tal, vem mostrando isso daqui e tal. Aquela relatividade do número da carta com o orixá é o que está saindo para mim? Depende daí de quem joga, porque, por exemplo, a pessoa pode jogar o número 2, que é a sacerdotisa, né, que é a grande sacerdotisa, e depois ir ver como Iemanjá. Ou pode tirar a carta do mundo, que é representado pela mulher, né, que está ali cercada pelos 4 símbolos, outros 4 evangélicos, né, ou seja, e também estar vendo como Iemanjá, um exemplo, por exemplo, né. Então, depende do conhecimento do indivíduo com o santo, para fazer essa analogia. Ou seja, o tarô, né, surgiu no século XIV. Né? Ele aparece com os ciganos, primeiro com os... Isso é histórico, gente. Histórico de verdade. Pega história concreta. Eu costumo dizer diferente. A magia é concreta. Se você estudar a concretude, você chegará à espiritualidade. Perceba, quem fala de espiritualidade hoje? Quem mais fala de espiritualidade são cientistas, são os físicos. Né? Exatamente. Então, por isso que eu disse antes, né, até na outra pergunta, as pessoas que brigam porque têm pouco conhecimento. Um muito conhecimento te leva à paz, ao equilíbrio. Então veja, os números eles podem ser vistos através de diversas escolas. Você pode ver, por exemplo, existe todo um sistema de Odu de uma determinada casa de santo. Aqui prevalece mais a 16 porque foi a mais referendada por causa do Zezinho da Golmeia. Né? Foi a mais referendada. Tá? Mas na verdade existem diversos. Eu quando comecei a jogar búzios, joguei para muita gente, para muita casa de santo antiga. Fui atender pessoas com problemas, onde filho de santo sumiu e ninguém sabia. Fui atender pessoas com pepino mesmo, problema sério. Né? E eu jogava através de um mulu apenas com 9 búzios, sem catula, eles inteiros. O mulu seria o 9? Não, eu jogava. Não, eu jogava? Né? Eu jogava porque o mulu me deu os búzios, mas ou seja, a sequência dos números era outra. O que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: como é que você vê os orixás? É muito simples, você vai ver com o sistema que era chamado de sistema profético. Como é que a pessoa vê? Estudem, vejam, tem um monte de vídeo hoje em dia, os africanos, até para se defender, lá no Benin, estão colocando um monte de coisa, que é maravilhoso. Tá? Então vocês vão ver o seguinte, qual é o sistema? O sistema é profético. No sistema profético, por exemplo, uma pessoa ligada, por exemplo, a Xangô, ela vai ter uma série no decorrer da vida, assim como eu expliquei para vocês do 13, né? Mas, ou seja, além do 13, vai ver uma série de sinais. Eu olhava para o céu, via vários triângulos, eu via uma série de coisas que me reportavam, como se eu visse Maria me perseguindo. Como se eu visse me perseguindo. Eu quase morri afogado, não bebi gota d'água, e eu morrendo afogado, eu sabia, nossa, eu vou viajar, eu vou para a Espanha. E de repente fui para a Espanha, assim. Então, quer dizer, esses sinais, o Babalaô, ele vai ver todos esses sinais. Porque, vejam bem, existe a numerologia que é ocidentalizada, e essa numerologia ocidentalizada, ela veio do povo semítico, veio do Cabalá. Então, veja, tem uma estrutura cabalística, uma visão mosaica ali em cima. Existe uma outra estrutura, muito mais grega, pitagórica. Existe uma outra estrutura ligada ao Feng Shui, totalmente ligada à China, à Ásia. Coisa, né? E existe então, dentro dessas estruturas todas, as pessoas veem ali uma estrutura também ligada aos Odus, que é uma estrutura de 4, porque são 4 dias, né? E daí o desdobramento dos Omodus, dando 8, e daí dando 16, mas ou seja, eles vão se desdobrando, na verdade, dentro de um número muito maior. Ou seja, o Odufá você joga com 21 búzios, né? Que daí tem uma outra conjuntura, né? Uma outra visão. Né? Então, mas isso tudo, Elias, você vai falar para nós uma outra oportunidade. Mas é importante assim, para as pessoas verem que não é uma coisa fale rapidamente do seu livro aqui, que é muito interessante. Eu tive batendo o olho aqui, né? Achei maravilhoso o negócio aqui, principalmente no índice aqui, tem umas coisas muito interessantes. E o Nick também já está me pegando no pé, porque ele já até passou um recadinho aqui para mim, tá dando a hora, meu, vambora! Tá? Então, mas me fala um pouco do poder oculto das orações, magias, encantamentos e feitiços. Aonde o pessoal pode
pode encontrar. O Nick vai colocar seu telefone aí para o pessoal, Isso. né, para quem quiser. Olha, através do meu blog, na verdade, né, porque eu comercializo ele através do Clube de Autores. Então, se as pessoas entrarem no site do Clube de Autores, né, procurando pelo meu nome, né, já vou colocando ele aqui para as pessoas verem. Isso. Né? Então, esse daqui é o 6º livro, né, são 9 livros, mas para venda são 4 livros apenas, que os outros já se esgotaram. Tá, então, é este livro, o livro de simpatias, que é o novo, Divino Livro das Simpatias de Orações, o livro de quiromancia, né, são tantos livros que às vezes até a gente esquece, né, O Domínio da Vida em Suas Mãos, né, e também o Dicionário Onírico, né, o Dicionário de Símbolos, né, para que as pessoas tenham aí umas ferramentas para poder se conhecer melhor. Então, dentro deste livro, é interessante você saber que tem várias orações para você quebrar magia, mandingas, abrir caminhos. Então, são orações de encantarias diversas. Nesse livro aqui, pessoal, nesse livro aqui. Então, para benzer, para orar, eu ensino como fazer e vou explicando de onde eu os trouxe. Também coloco um glosário, porque muitas pessoas, de repente, ouvem lá, febre terçã, e não sabem que é febre terçã, né, que é a malaria, a maleita. Né? Então, Sim. Coloco orações para a febre amarela, uma série de orações, e que fiz em regiões de garimpo, em Alta Floresta, né? Lá no Padronal, né? Também em Vilhena, quem estiver de Vilhena nos acompanhando, né? Atende muita gente no programa de saúde em Vilhena, né? Então, ou seja, são várias orações que realmente utilizei durante muito tempo, né? É claro que tem muitas outras, né, que eu utilizo, mas orações mágicas, ligadas à magia. E também uma oração que era de minha mãe, que ela perdeu depois de atender uma pessoa que estava muito mal, e que eu resgatei, que é o Rosário de Maria. No céu ouvi uma voz no ponto do meio-dia. Eram os anjos que oravam ao Rosário de Maria. Né? Uma oração muito bonita, de muito poder, para quem é mariano, né? E tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante. Eu agradeço bastante o presente, tá? E, pessoal, fica sossegado. Vai voltar ainda, tá? Tem uma outra pessoa que vai vir aqui ainda, depois eu quero juntar aqui um pessoal aqui, aí nós vamos fazer um bate-bola aqui, violento aqui, porque o pessoal que vai vir aqui manja muito e nós vamos pegar todo mundo mesmo, tá bom? Elias, eu quero te agradecer muito, tá? Pedir desculpa para vocês, que nosso tempo também é pouco, né? E te agradecer muito, né? Mas muito mesmo, tá? A sua presença aqui. Eu olhei a linha da minha mão aqui, fiquei preocupado porque está trânsito aqui, hein? Tem algum trânsito aqui. Mas você pode ler então da forma cigana. Acho que quebrou o farol aqui. Quebrou o farol aqui. Você vê o desenho como todo. Então, quebrou o farol. Eu dou cursos disso, viu? De que quiserem aí criar um grupo de pessoas, quiserem aprender, dou com o maior carinho, dou a certificação também, a apostila, mas principalmente dou as dicas, porque eu quero que a pessoa aprenda mesmo, que ela vá de cima dos livros, que ela faça vivência. Pessoal, por incrível que pareça, conversamos bastante, pegamos bastante informação e sobraram perguntas. Mas vocês pensam que eu vou jogar fora? Não, eu vou guardar, né, aqui, porque bem em breve, tá, o Elias vai voltar aqui para a gente continuar esse papo gostoso aqui, né, e de grande aprendizado. Né? Então, foi cumprido o que o programa falou para vocês que ia fazer no começo, ia mostrar o conhecimento, né, que ele tem, e ia esclarecer muita coisa. Eu tenho absoluta certeza que nós estamos fechando o programa hoje, que você aprendeu muitas coisas que você nem imaginava que poderia aprender. Tá? E ouviu muitas coisas que você também não imaginaria que ia ouvir. Tá? Mais uma vez, Elias, muito obrigado mesmo, meus respeitos a você. Tá? E para vocês, uma boa semana, tá? Que Deus dê caminhos abertos para vocês, que vocês consigam tudo de bom na vida de vocês, né? E nós estamos indo. Eu vou conversar mais um pouquinho com ele ainda, porque eu quero aprender mais coisas. Tchau, pessoal, obrigado.